Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica sobre a possibilidade de o Corinthians perder jogadores importantes por causa de salários atrasados. Bora te atualizar também sobre a chance de o Porto levar um titular absoluto do São Paulo na janela da metade do ano. No Cruzeiro, negociações abertas por Cuéllar. Falo também sobre Rafael Navarro, que pode garantir uma boa grana pro Palmeiras. O Vasco recebe dinheiro por conta da transferência de um ex-atleta do clube, preço definido para as negociações entre Flamengo e Marcos Antônio, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio desde 2000, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Use o espaço para comentários para opinar sobre o que quiser, deixe like e o mais importante, aperta esse botão vermelho de inscreva-se e junte-se a quase 1.400.000 pessoas por aqui, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola. Rodada bem legal dessa quinta-feira para você fazer sua fezinha e tentar levantar um cascalho. Temos, por exemplo, Cruzeiro Cuiabá com o Cruzeiro favorito, Atlético Paranaense e Criciúma com o Furacão bem favorito, Flamengo e Grêmio mais um jogo com favoritismo acentuado, no confronto entre Inter e São Paulo que eu prevejo um pouco mais de equilíbrio. Tô indo na vitória do Inter ou no empate. Para completar, Bahia e Fortaleza, acho que o Bahia, especialmente porque o Fortaleza vem pós-título, Bahia é favorito. Para completar, Palmeiras e Vasco, mais um jogo em que o mandante é bastante favorito. Você concorda, discorda? Já pega o link que está no comentário fixo, clica, faz seu cadastro na 1xBet e vem fazer sua fezinha. Só não esquece de utilizar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre um pedido da CBF a Ian Couto. Lateral que pertence ao Girona, servindo a seleção, ele costumava usar o cabelo rosa. Você já deve ter percebido que ele voltou à cor do cabelo natural. E o Ian admitiu que foi aconselhado pelo pessoal da CBF a abrir mão do cabelo rosa. E a sugestão partiu porque, na teoria, abre aspas, o cabelo rosa é meio vacilão. Fecha aspas. O que você pensa sobre o tema? Você concorda, discorda? Já usa o espaço para comentário e registra aquilo que você pensa, beleza? Bora falar também que o Atlético Goianiense não poderá usar 3 jogadores contra o Fluminense no próximo sábado. São 3 atletas emprestados pelo Flu: Ione Gonzalez, Daniel e Pedro Rangel. Já o presidente do Fundo de Investimentos da Arábia Saudita afirmou que há forte interesse em investir no futebol brasileiro. E aí dá para dar margem a algumas interpretações, como, por exemplo, contratação de atletas que atuam por aqui para fortalecer a liga de lá, além da possibilidade de um fundo árabe vir fazer investimentos na compra de clubes de futebol. Seu time precisa de um sheik árabe? Adoraria que a Lusa fosse comprada por algum endinheirado de lá. Para fechar o giro de notícias, o Al Ittihad, time que fez temporada horrorosa lá na Arábia Saudita, está perto de contratar o zagueiro Nacho, capitão e campeão com o Real Madrid da última Champions, o zagueiro espanhol, cujo contrato está perto do fim. Quero te falar agora sobre as negociações do Flamengo com Marcos Antônio. Marcos Antônio já demonstrou a intenção de trocar Lazio pelo Flamengo. O que falta é um acordo entre os clubes. A primeira proposta do Flamengo, ou ideia de proposta de empréstimo com opção de compra, talvez não vire. A ideia da Lazio é fechar o atleta em definitivo, operação que giraria na casa dos 6 milhões de euros. Está falando em algo na casa dos 32 milhões de reais. Vale a pena o investimento? Vale a lembrança de que o Marcos Antônio surge muito bem no Shakhtar Donetsk, por lá arrebentava. Foi nesse momento que ele chamou a atenção do Tite. Depois no futebol italiano com a camisa da Lazio e no PAOK, para onde esteve emprestado, acabou não indo tão bem. Antes de mudar de assunto, só para completar no Fla, Rubro-Negro informou nessa quinta-feira que Felipe Luiz foi promovido do time sub-17 para o time sub-20. O ex-lateral esquerdo, que é treinador, vai assumir o lugar de Mário Jorge, que pediu demissão para treinar a seleção da Arábia Saudita sub-17. Bora te falar sobre o Vasco da Gama, que acaba de saber que terá direito a 3 milhões e 100 mil reais. Não vai mudar o preço do dólar, não vai resolver todos os problemas em São Januário, mas é uma grana que chega para ajudar. E o motivo desse dinheiro tem a ver com Douglas Luiz, volante revelado no clube
e que acaba de trocar, ou está trocando o Aston Villa pela Juventus da Itália. O Douglas Luiz fez grande temporada no futebol inglês, era pretendido pela Juve, que vai desembolsar 20 milhões de euros ou 120 milhões de libras ou 137 milhões de reais. Também vai ser incluído um jogador nessa parada. O Vasco fica com um percentual em cima dessa grana, são 2,25% pelo mecanismo de solidariedade. Dessa maneira o Vasco vai ter direito a 3 milhões e 100 mil reais. Deixa eu trazer uma informação importante. Muitos setoristas do Vasco afirmando que Souza e Alex Teixeira já abriram negociações com o Cruz Maltino, por indicação do Felipe Coutinho, mas consideraram a primeira proposta do Vasco baixa. Fui atrás dessa história, posso confirmar que existem tratativas do Vasco com os dois atletas, o volante e o atacante, mas nessa história de que os salários oferecidos são baixos e não causaram agrado nos atletas, não corresponde à realidade. Há uma série de outras pendências que precisam ser resolvidas. Por exemplo, o Souza tem mais um ano de contrato no Istambul Basaksehir. O Alex Teixeira ainda não definiu o que vai fazer do futuro, mas as tratativas existem e não dá para afirmar que a proposta feita pelo Vasco foi considerada baixa. Só para completar a respeito do Coutinho, um novo encontro com o presidente Pedrinho deve selar a ida do atleta para o clube. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que tem a chance de faturar um dinheiro relativamente bom com um atleta que chegou de graça e foi bem pouco aproveitado. É que Rafael Navarro já tem uma proposta oficial de um clube chamado Colorado Rapids. Vocês vão lembrar do Navarro, né? Ele surge muito bem no Botafogo, o contrato termina e ele fecha com o Palmeiras. No Verdão não foi bem e acabou sendo emprestado para o Colorado Rapids. Esse time acaba de fazer uma melhor oferta desde o início das tratativas. 4 milhões e meio de dólares ou 24 milhões e 100 mil reais. São 3 milhões e meio de dólares fixos, mais 1 milhão de dólares em bônus atrelados à performance do atleta. Importante contar que o Palmeiras já aceitou a proposta e para que o negócio saia falta apenas o sim do Navarro, que hoje ganha no Colorado Rapids por empréstimo 650 mil reais mensais. A ideia do Navarro era ter um reajuste salarial, até graças ao bom momento, 17 partidas, 9 gols e uma assistência em 2024. Só para completar ainda sobre o Palmeiras, contei para vocês com exclusividade na manhã dessa quinta-feira que Maurício tem negociações avançadas com o Verdão. As tratativas seguem em andamento. Maurício já disse aos dirigentes do Internacional que quer jogar no Palmeiras. O Verdão subiu a sua proposta em relação àquela do começo do ano. Na oportunidade, 9 milhões de euros, agora 11 milhões de euros. E as partes tentam chegar a um acordo. Vale a lembrança também de que o Maurício tem 50% dos direitos econômicos presos ao Inter, 25% presos ao Cruzeiro, mais 20% do Desportivo Brasil e 5% do atleta. Maurício que nem estará em campo no confronto contra o São Paulo nessa noite. A alegação é de que ele se recupera de dores no joelho, mas eu me permito imaginar que possa ter algo a mais. Vale a lembrança de que o Maurício já tem 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Se ele disputar mais 2, fica impedido de atuar por outro clube nacional. Quero falar agora sobre Cuéllar de volta à pauta de Alexandre Matos. Matos tentou diversas semanas a contratação do volante colombiano que pertence ao Al-Shabaab, enquanto era o diretor executivo de futebol do Vasco. Essas tratativas aconteceram entre os meses de janeiro e março e causaram uma repercussão ruim para ele dentro do clube. Isso porque o Matos e o então técnico do Vasco, Ramon Dias, insistiram demais nesse nome. O pessoal da 777 foi contrário, por entender que o Cuéllar, com 31 anos de idade, não teria poder de revenda. No final das contas, quem foi contratado foi o Esforça, volante argentino bem mais jovem. Matos chegou ao Cruzeiro e indicou o nome para o Pedrinho BH, que aprovou e as negociações estão em andamento. Grande problema nem é o salário. O Cuéllar ganha bem, na casa de 1,5 milhão de reais mensais na Arábia Saudita, mas ele topa reduzir seus vencimentos para voltar ao Brasil, contrato até junho de 2026. O problema é convencer o Al-Shabaab a fazer um negócio relativamente bom para ambas as partes. O Cruzeiro não pode gastar muito dinheiro por um atleta que já tem 31 anos de idade. Vamos ver como é que essa operação se completa e eu vou atualizando vocês, tá bom? Quero contar também que o Pedrinho BH informou em uma entrevista à Rádio Bandeirantes que demitiu o diretor de marketing do Cruzeiro, Marco Fará. O motivo? Curioso. Ele disse o seguinte, o Pedrinho BH em entrevista à Rádio Bandeirantes: eu deixei de ir para a final da Champions por causa dos compromissos. Aí fui procurar o diretor de marketing no Cruzeiro e ele estava dentro do avião em São Paulo para ir para a Champions.
com o Cruzeiro pagando. Eu falei, se você for, está demitido. O Fará acabou viajando e, por consequência, acabou sendo despedido dias depois. É por essas e outras que vários diretores que estavam contratados pelo Cruzeiro da época do Ronaldo estão de saída. Contei para vocês com exclusividade que o CEO do clube, o Gabriel Lima, já era. Ele que pediu para sair, tá? É bom que se diga. E será que o Gabriel Lima pode pintar no Corinthians? O Timão em busca de um CEO. O Gabriel Lima, tido por vários como o melhor CEO do futebol brasileiro. Use espaço para comentário e já deixa a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Corinthians. E a informação é de que há atletas bastante incomodados com salários atrasados, cogitando ir à justiça para pedir a rescisão do contrato. O Corinthians tem 1 mês de salários atrasados na carteira, além de 2 meses de direitos de imagem pendentes. Meu Timão e o jornalista Marco Belo afirmam que essa insatisfação coletiva pode resultar em processos na justiça pedindo a liberação. Algo que já aconteceu recentemente em relação ao Matias Rojas, meio atacante paraguaio que havia chegado pouco antes, tinha 5 milhões de reais a receber. Ele fez um acordo para receber essa grana da época do Duílio de forma parcelada pelo Augusto, mas logo na primeira parcela o Augusto acabou atrasando, o Rojas fez valer algo que havia sido acordado, combinado com os dirigentes do próprio Augusto e rescindiu o contrato, está cobrando na FIFA 42 milhões de reais. Segundo o Marco Belo, um dos atletas que cogita ir à justiça para pedir a rescisão do contrato é titular desse atual time do Corinthians. Nenhum nome foi revelado, ficaria muito chato, certamente ficaria extremamente chato para os jogadores se a notícia do nome desses atletas vazasse. Vale contar também que o Corinthians enfrenta enormes dificuldades com o fluxo de caixa. Até funcionários com salários muito menores que jogadores tiveram seus vencimentos atrasados. O pagamento deveria ter caído na última sexta e foi quitado apenas na terça-feira. Para completar sobre o Timão, Boca Juniors bastante otimista com a possibilidade de contratar Fausto Vera. Só espero, em nome do Corinthians, que a proposta tenha sido melhor. A primeira oferta feita pelo Boca de 2 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. Vale a lembrança de que o Corinthians comprou o Fausto Vera do Argentinos Júnior por 8 milhões de dólares, valor que equivale a 70%. E aí, para fechar sobre o Timão, Vitor Mer, titular e campeão da Copinha desse ano, se desligou, ele não teve seu contrato prorrogado no Corinthians e se acertou com o Apoel. O time do Chipre ao menos deixou 30% do valor de uma venda futura para o Corinthians. Não houve qualquer compensação financeira. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Porto, de olho no meia atacante, no meio-campista Rodrigo Nestor, jogador do São Paulo, 23 anos de idade, enorme potencial. Quase foi parar no Zenit na temporada passada, exatamente nessa época da metade do ano. O time russo chegou a fazer uma proposta, mas a pedida do São Paulo na época era de 12 milhões de euros. Posso assegurar para vocês que para liberar o Nestor agora, São Paulo vai pedir uma compensação financeira ainda maior. Primeiro porque entende que o Nestor se valorizou dos 22 aos 23 anos de idade. Depois porque hoje a situação financeira do São Paulo, que segue ruim, é menos pior do que na temporada passada, ou seja, há menos desespero. E para completar o episódio, os exemplos de 2023 serviram para mostrar ao presidente Júlio Casares que não há necessidade de fazer negócios com pressa. O Beraldo também teve ofertas na metade do ano, São Paulo recusou essas propostas, o time se sagrou campeão da Copa do Brasil, todo mundo se valorizou e o Beraldo acabou sendo negociado por cifras bem superiores. Nestor, que na atual temporada tem 11 jogos e um gol, ele tem feito mais de 50 jogos por temporada desde 2021. A melhor temporada da carreira dele é de 2022, com 62 partidas, 8 gols e mais 11 assistências. Você acha que o Nestor precisa valer quanto para ser negociado? Venderia o Nestor em que condição? Use espaço para comentário e já deixa a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos mais tarde, assim que surgir notícia. Tchau!